Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a culpa que te detona. Fala, líder! Espero que esse áudio te encontre bem. Espero que também você já me siga nessa plataforma digital em que me ouve. Combinado? Vamos falar um pouco aí sobre essa questão da culpa. Quem nunca errou, né? Provavelmente você que me ouve já errou várias vezes, assim como eu já errei várias vezes. E eu costumo dizer nos meus treinamentos que é natural que a gente erre, porque a gente está tentando fazer algo, buscando fazer algo. Só não erra quem não faz nada na vida. Aí a pessoa nunca vai errar, ela não faz nada, então ela não tem como errar. Agora, quando a gente está sempre buscando fazer algo, a gente tem grande chance de errar, sim. Só que esse erro não pode se transformar numa culpa eterna, onde faça com que a gente volte atrás, onde a gente desacredite no nosso potencial. Você já deve ter cometido erros na sua vida que essa culpa, esse peso tão grande por você ter cometido esse erro, essa falta de auto-perdão te bloqueou. Isso já aconteceu comigo. E eu me lembro exatamente dessa experiência. O quanto que isso me torturou, o quanto que isso me fez mal, o quanto que essa culpa dizia pra mim que eu não valia nada, que era um absurdo eu ter cometido esse erro, que eu não podia ter cometido esse erro. E a pergunta hoje que a gente precisa se fazer para que isso não aconteça: o que não aconteça? A culpa, essa culpa eterna. Porque errar, nós vamos errar. Não tem como eu te dizer que você não vai errar. Não tem como eu prometer isso pra mim mesma, que eu não vou errar, que eu não posso errar. Eu sou humana e eu vou errar, sim. Vai fazer parte do meu aprendizado, os meus erros. Agora, a forma como eu preciso encarar esses erros é que vai fazer diferença. Então, primeiro é ter humildade de saber que errou, né? Isso é muito importante, porque existem pessoas que erram e querem sempre terceirizar a culpa, querem sempre nomear a culpa do erro. Ah, mas eu errei, mas a culpa foi de fulano, porque se fulano tivesse feito isso ou dito aquilo, eu não teria errado. Primeiro entender que a culpa é que você cometeu o erro. Vamos falar do erro, tá? Tá, cometi um erro. Ok. O que eu preciso aprender com esse erro? Aonde está a falha? Onde eu melhoro o processo? Para que esse erro não se repita. Não mais comigo, nem com outras pessoas. Que venham os novos erros. Já pensou sobre isso? Já falou isso para você? Que venham os novos erros. A gente precisa entender que dentro do nosso processo, né, de autoconhecimento, se você errou sobre algo, é porque você não conhecia aquilo como deveria conhecer. Talvez. Você tinha uma certa ignorância sobre aquele assunto, sobre aquela atitude, enfim. Isso te levou a um erro. Agora, ficar também se culpando por algo que você não pode mudar, porque você já errou. Você não tem como entrar numa máquina do tempo, voltar lá e falar: não, agora eu já aprendi, então vamos repetir essa cena aqui da minha vida e agora eu vou fazer diferente para que esse erro não aconteça. Não tem como. Já aconteceu. Já foi. Agora é reconhecer o erro. O erro foi seu. Ótimo. Reconheça. Seja humilde. Você machucou, você magoou alguém. Tenha coragem de pedir desculpas, de pedir perdão para aliviar o seu coração. Mesmo que essa pessoa não te perdoe. Mesmo que essa pessoa não te perdoe, tenha coragem de pedir. Por que não?
Você precisa pedir, certo? E é a pessoa que vai decidir se ela quer te perdoar ou não. Aí é com ela, você não tem esse controle. Faça o que está no seu controle. Isso é muito importante. O que está no meu controle é pedir desculpas. Eu já cometi o erro, eu não posso voltar atrás, eu não posso mudar, eu já fiz. As pessoas já sabem, já magoei fulano ciclano. Então vamos lá, vou lá pedir desculpas. É o mínimo que eu posso fazer. Não vai alterar o que aconteceu, mas vai mostrar para a pessoa que eu amadureci com o meu erro. Por mais difícil que isso pareça. E a gente vê ao longo, né, da nossa vida, quantas famílias são destroçadas, quantas amizades são perdidas, porque as pessoas não querem pedir perdão, porque as pessoas se colocam num patamar de mas a culpa não foi minha, mas a responsabilidade não foi minha, e deixa tudo pro outro e não faz a sua parte. Imagine se cada um fizesse a parte que lhe cabe, como esse mundo seria muito melhor. Imagina nessa pandemia que a gente está vivendo, se cada um fizesse simplesmente a sua parte. Não seria muito diferente? Muito diferente. Só que as pessoas querem buscar os culpados, responsabilizar os culpados, só apontar o dedo para os outros e esquecem de olhar para si. Às vezes, pegar um erro maior do outro pode te trazer a falsa sensação de que o seu erro é muito pequeno e você não precisa se preocupar com ele, sabe? Ah, mas olha lá o que fulano fez. O que é isso perto do que aconteceu comigo, perto do meu erro? E você esquece de ter o seu autoaprendizado, de olhar para dentro, de entender o que aconteceu com esse erro, de pedir perdão se você entende que é necessário, de expandir o seu autoconhecimento. Quando você foca em terceiros, quando você foca nos outros, você esquece de olhar para si. Você esquece de acolher essa dor. A culpa é uma dor que rasga a gente por dentro, que fere muito a gente por dentro. É difícil até levantar a cabeça, mas a gente precisa vencer esse processo, essa etapa. Se o seu erro foi grave, se o seu erro machucou pessoas, tá na hora de você levantar a cabeça, pedir desculpas e erguer de fato a cabeça e prosseguir. Não é parar, não. Não é dizer pra você que você não vale nada, que você não presta, que você é uma pessoa que não tem significado pra esse mundo, que não faz sentido a sua existência. Não. É literalmente levantar a cabeça mesmo, sabe? Dar a volta por cima. E recomeçar daquele ponto, levando essa experiência, não a culpa. Se perdoe. Ah, Fernanda, você está falando de pedir perdão também. E se a pessoa não me perdoar? Não tem problema. Já falei, é com ela. Essa parte você não tem controle. Agora, se auto-perdoe por esse erro e peça perdão a outra pessoa, se isso faz sentido para você. Faça a sua parte, independente do que a outra pessoa vai fazer com a parte que você iniciou. A gente fica às vezes preocupado com a reação do outro. Não, mas eu vou lá, como é que vai ser? Eu vou mandar um áudio, como é que vai ser? Eu vou ligar, eu não sei como que você vai fazer. Aí é você que tem que pensar qual é a forma que você acredite que seja melhor, que seu coração tá pedindo. Às vezes falta muito pra gente, sabe o quê? Sentir o nosso coração. Sentir o que faz sentido. Meu coração tá pedindo pra eu ir lá falar com a pessoa e você fica lutando contra isso. Meu coração tá pedindo pra eu fazer uma ligação, mas se a pessoa não atender antes de você fazer, você já tá montando um cenário na sua cabeça. Muitas vezes não vai acontecer nada disso que você tá pensando. Ou vai acontecer, enfim, mas é aquilo que eu já te disse. Não tem controle. Você não tem controle. Mas você tem controle sobre o que você pode fazer. E o que você pode fazer agora? O que o seu coração te pede? Se isso vai aliviar a sua dor, se isso vai fazer com que você consiga dar o próximo passo com mais tranquilidade, vai lá e faz. Se livra disso, desse peso. Porque quanto mais peso você carrega,
quanto mais culpa você carrega, mais difícil fica a sua caminhada. Mais você vai ficando corcunda, mais você vai olhando para baixo, mais você vai esquecendo, sabe, de olhar para si, para dentro. E só vai lembrando dos seus erros, pensando nas suas culpas. E se os nossos erros vêm para nos trazer aprendizado, não é justo que a gente transforme isso num peso que a gente nem consiga carregar, que a gente não consiga ser feliz na vida, porque a gente não se sente merecedor em função dessas culpas que a gente traz. Comece a refletir agora. Quais são essas culpas que você está trazendo de situações passadas? Que você não muda as situações, mas você pode mudar sim como você quer se sentir quando pensa nelas. Que você pode mudar sim a forma como você quer levar de aprendizado na sua vida. Mas isso tem que partir de você. Quando eu entendo que o meu aprendizado me levou para outro nível de consciência, eu entendo que ele se fez necessário. Se ele não acontecesse, eu não ia ter essa consciência desse aprendizado. Eu não seria mais a mesma Fernanda. Então que a gente possa realmente entender que errar é humano. É humano. Permanecer no erro que não é. Porque a gente tem a escolha. A partir do momento que a gente errou, a minha pergunta é: eu permaneço no erro ou eu melhoro? Ou eu evoluo? Ou eu cresço? Ou eu aprendo com isso? Aí é a sua escolha. Se os erros se repetem, é porque você não está fazendo a escolha de aprender, de evoluir, de crescer, de levar isso para sua vida como aprendizado. Então, esse ciclo se repete. E aí você não alcança novos níveis de consciência e de experiência na sua vida porque você está preso nisso. Você acredita que é só isso e pronto, acabou. E não é. Então, assim como esse erro, que quando eu falo da culpa, ele me remete a esse erro que eu cometi na minha vida muito tempo atrás, e foi um erro que me deixou muito mal. Eu lembro exatamente como eu fiquei, o tempo que eu fiquei. Só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Hoje eu consigo lidar eu diria que certamente de uma forma mais fácil com os meus erros. Quantas pessoas sofrem, gente, porque erraram? Eu não poderia ter errado. Olha o meu status, olha onde eu estou, olha isso, olha aquilo. E se coloca num patamar, sabe, de um ser humano que não é vulnerável. Aliás, nem sei se eu posso chamar essa pessoa de ser humano, né? Porque o ser humano, ele é vulnerável. Nós somos falíveis. E é isso que nos torna cada vez mais humanos. Nós somos falíveis. A gente precisa aceitar isso. E aprender a trabalhar com essa situação, com esse fato. Tem gente no ambiente de trabalho que sofre quando erra de uma forma que, se pudesse abrir um buraco, enfiar a cabeça e vazar lá em outro país, ia. Porque não suporta isso. Não, eu me expus ao ridículo, esse erro não poderia ter cometido. Tá, talvez até sim, mas aconteceu. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente aprende? Como que a gente altera? Como que a gente cresce? Agora, querer ficar com a cabeça embaixo da terra lá, querendo fugir de todo mundo, sumir do planeta, não vai resolver. Não vai te fazer crescer, evoluir. E para mim, uma das formas de aliviar isso é pedir desculpas. Pedir desculpas para a pessoa que, se o meu erro provavelmente atrapalhou a vida de alguém dentro das empresas, por exemplo, que eu presto consultoria. Se eu errar, com certeza, eu vou prejudicar alguém. Não intencionalmente, mas eu vou prejudicar. E aí eu preciso aprender e praticar a questão de pedir desculpas. Olha, fui eu que errei.
Assumir o erro, gente, isso também é libertador. Assuma os seus erros, tenha essa coragem. Poxa, fui eu que errei. Na sua posição de liderança, quando a sua equipe erra, todo mundo erra. Você também erra enquanto líder. Será que você não poderia ter ajudado, ter minimizado, ter evitado? Não sei, é uma questão de você pensar. Agora, quando simplesmente você também coloca a culpa do meu subordinado, será? Vale a pena a gente colocar a dúvida aí, a gente colocar o será, para a gente poder refletir. Então, que você possa pensar aí sobre a culpa que tem te detonado, a culpa que tem te feito ficar paralisado, a culpa que não te faz crescer, para que você possa ter forças para sair disso, que você acabou entrando aí de uma forma inconsciente, e a partir de agora, com esse podcast, que você consiga sair, que você busque formas de alimentar esses pensamentos, sabe, exatamente o contrário como você vem pensando. E se você precisa mandar esse podcast para alguém, manda agora. Lembrei de fulano, lembrei de cicrano. Olha isso, a gente estava conversando outro dia sobre isso. Envie agora, compartilhe com ele. Para ele ouvir isso também. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a culpa que te detona, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.